E aí galera, beleza? Hoje veremos um vídeo de como plantar maçã a partir da semente. E claro, veremos ainda várias curiosidades interessantes sobre esse fruto. Bora! O nome científico da maçã é Malus domestica e ela é da família das rosáceas, a mesma família da ameixa, pêssego, pera, framboesa. Apesar da incrível variedade de maçãs que a gente tem hoje, essa aqui, por exemplo, é uma maçã Fuji, tem maçã gala, maçã red, maçã verde. Todas elas originam de uma maçã ancestral, de uma maçã selvagem, que a gente chama de Malus sieverse, que tem origem lá na Ásia Central, mais especificamente no Cazaquistão. Inclusive, há relatos de que esse é um dos frutos mais antigos cultivados pelo ser humano e que chegou à Europa através da Rota da Seda lá na antiguidade ainda. Essas belas montanhas aí que vocês estão vendo do Cazaquistão são as montanhas Tian Shan, que, segundo as pesquisas, é o centro de origem da maçã. Inclusive, lá nas montanhas do Cazaquistão ainda são encontrados alguns exemplares da maçã originária, ou da maçã selvagem. Para o plantio, em primeiro lugar, nós precisamos extrair a semente do fruto aqui. Então, eu vou usar essa faca para cortar, né? Tirar a parte mais da polpa. Estão vendo? E aqui no fundo, ó, no miolinho da maçã, é onde ficam localizadas as sementes. A partir disso, eu uso uma faca para retirar as sementes. Então, vem aqui, ó, ou com a mão mesmo. Com a mão tá mais fácil. Duas. Nossa, ela tá meio estragada já dentro, hein? No miolo, olha isso. Mais uma aqui. Muito bem. Depois disso, eu pego uma peneira, coloco as 3 sementinhas aqui dentro e vou lavar elas lá na pia. Já volto. Depois de lavadas, as sementes ficarão assim. É importante esse processo de limpeza, porque assim a gente elimina os vestígios de polpa, né, da polpa da fruta. E aí a gente diminui a chance disso aqui dar fungo ou apodrecer. Na segunda etapa, nós temos que tentar agora germinar as sementes. E para isso, nós vamos precisar fazer a quebra da dormência. Nós já fizemos um vídeo aqui onde nós explicamos o que é a dormência das sementes e a quebra da dormência no processo de germinação. Nós vamos deixar o vídeo linkado aqui no canto e é assim que acabar esse vídeo aqui, você corre lá para ver. Como que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, nós vamos pegar um papel toalha, ó, tá vendo? Um guardanapo. Eu venho aqui, dobro 2 vezes, para ele ficar do tamanho do nosso potinho. Pode ser um potinho de manteiga, como esse aqui, um potinho de requeijão, alguma coisa assim. E nós molhamos na água. A gente dá uma apertadinha assim, para tirar o excesso de água. E cobrimos o fundo do nosso pote. Ou seja, ele vai ficar assim, ó. Depois disso, nós pegamos nossas sementes e colocamos no pote. Agora vou ensinar um truque que ninguém ensina. Nós vamos tentar diminuir a chance de surgirem fungos aqui nas nossas sementes. Como que fazemos isso? A gente vem aqui, ó, pega um pouquinho de canela em pó e polvilha sobre as sementes, deixando elas assim. Depois disso, a gente vem aqui, dobra outro papel toalha ou um guardanapo, que preferir, molha de novo, aperta para escorrer o excesso de água, vem aqui no nosso pote e cobre as sementes. No final vai ficar assim. Depois de seguir esse passo a passo, você vem aqui, tampa, e eu aconselho a você colocar uma etiqueta aqui
com o nome, né, do que você colocou para germinar. No caso, eu coloquei aqui numa fita crepe, tá vendo? Escrevi com uma caneta na fita crepe. Vou cortar aqui e colocar sobre a tampa. Bacana demais, né? Para que a germinação dê certo, você vai colocar o seu potinho dentro da geladeira. Lá embaixo, na parte mais de baixo, onde você coloca lá as verduras, ok? Não muito para cima, por conta do freezer, geralmente a parte de cima acaba ficando um pouco mais fria e pode inclusive congelar a sua semente. Então é legal que você coloque na parte mais de baixo da geladeira. É indicado que uma vez por semana você vai lá, tira o pote da geladeira e abra e dê uma conferida se o papel aqui ainda está úmido, não encharcado, mas se o papel ainda está úmido, você pode levantar aqui, ver se tem algum fungo aí surgindo ou aparecendo. Caso apareça em uma das sementes, você vai, retira e joga lá fora, ok? Depois de aproximadamente 30 dias, a sua semente estará no ponto de plantio. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ó. Ó, que legal! Olha aqui, ó. Algumas não germinaram, como por exemplo essa e essa. Mas essas duas aqui, ó, tá iniciando a saída da raiz da semente. Muito bacana, né? Eu deixei até tempo demais aqui dentro. Dá para perceber isso olhando essa outra aqui, ó. Olha que incrível! Começou inclusive a soltar a folhinha aqui, ó. Tá vendo? Esse tempo aqui, quando a semente chega nesse estágio de desenvolvimento, ele já passou um pouco do ponto, ok? Vou tentar plantar ele mesmo assim, mas o ideal é que a gente replante ou que a gente coloque na sementeira quando tiver mais ou menos nesse ponto aqui. Agora eu vou mostrar como que eu faço para plantar as nossas sementinhas germinadas. Para o plantio usarei essa sementeira, que ela é um pouco mais larga, ela lembra um copinho, ok? Caso você não tenha essa sementeira, você pode usar, por exemplo, um potinho de iogurte. Só não esqueça de fazer os furinhos embaixo para drenagem da água, beleza? Mas você pode usar também um vasinho pequeno. Você ainda não está fazendo o plantio final, a gente ainda está no desenvolvimento aqui da nossa semente e das nossas mudinhas. Com relação ao solo, é importante que nessa etapa de desenvolvimento das plantas, você utilize algo que não forme torrão, ó, tá vendo? Um substrato bastante macio. Nesse caso, estou utilizando substrato à base de turfa, o famoso Carolina Soil. Se você não tiver esse material, você pode comprar uma terra de qualidade que seja bem soltinha. Em algumas floriculturas, gardens e tal, ou até na internet, você consegue comprar uma terra que o pessoal chama de terra de sementeira, que ela também é bem macia. Também é importante uma boa adubação. Então aqui eu estou usando o Carolina Soil misturado com adubação de composteira, né? Com material que eu retiro lá da composteira. Inclusive já temos um vídeo aqui no canal ensinando como que se manusear, cuidar, né? E quais são os processos para ter uma composteira de boa qualidade na sua casa. Nós vamos deixar fixado no card o link para o vídeo da composteira. Caso você não tenha uma composteira na sua casa, adubação você pode usar humus de minhoca, esterco de galinha, esterco bovino. Se for utilizar a adubação por esterco, não esqueça que ele tem que estar bem curtido, beleza? Precisa passar pela etapa da cura. Também temos um vídeo sobre a cura do esterco de galinha aqui no canal, também está aí fixado no card para vocês. Agora vamos encher a nossa sementeira. Depois de preencher a sementeira, a gente vem aqui, faz um furo com o dedo no centro de cada célula da sementeira. A partir disso, nós pegamos cada sementinha germinada e vamos tentar enterrar com a raiz nessa posição, apontando para baixo, e a semente virada para cima.
Depois de semear, a gente vem aqui e cobre, ó. Bonitinho. Não vai apertar com força, porque ela tá muito delicada, a nossa semente aqui com a raizinha. Se você apertar, vai acabar machucando a nossa plantinha. Então você vem aqui e delicadamente cobre. Depois de plantar, nós precisamos regar. Pode regar bastante, viu, galera? É importante nessa etapa manter o solo sempre úmido. Então, de vez em quando, você vai precisar vir aqui uma vez por dia e ver se o substrato ainda está úmido. Se ele estiver seco, você rega novamente. Dependendo da temperatura e do calor aí na sua região, muitas vezes você vai precisar fazer isso 2 vezes por dia, ok? Agora você vai deixar a sua sementeira em um lugar de meia sombra. Não pode deixar nessa insolação direta forte como o nosso verão aqui no Brasil, ok? Caso você tenha uma cobertura de sombrite, melhor ainda. Caso não tenha, coloque lá no canto da casa, numa varanda, que pegue no máximo sol de manhã, sol de dia, mas não aquela insolação forte do dia todo. Depois de algumas semanas, as suas mudinhas de maçã estarão assim. Lindas demais, né? Já estão com 5 ou 6 centímetros aqui de tamanho e já está no ponto agora de passarmos para um vaso maior ou um saquinho de mudas. Quando a muda então atinge de 5 a 6 centímetros de altura, está na hora de fazer o replante. Você pode passar para um vaso maior, mas no caso eu estou usando esse saquinho de mudas. Veja que ele está furadinho aqui, ó, tá vendo? Ele não tem uma boca muito larga, mas tem bastante profundidade, ó. A mistura que eu preparei como solo tem um pouco de Carolina Soil, né? Substrato à base de turfa novamente. Coloquei para adubação material de compostagem. Você não precisa usar obrigatoriamente esse material, você pode usar humus de minhoca ou esterco de galinha ou esterco bovino, como a gente mencionou. Aqui eu tenho terra e no meio essa fileira branca é calcário. Galera, o calcário é importante para maçã, hein? Lembra que a gente viu que ela vem lá do Cazaquistão. Ela não é uma planta nativa do Brasil. Ela gosta de um solo mais neutro, com o pH entre 6 e 7. Bora misturar tudo isso? Depois de tudo misturado, vamos encher o nosso saquinho de mudas. Lembre-se de deixar uma margem entre o solo e a borda do saquinho ou do vaso para a gente centralizar a planta bonitinho, medir a altura dela e aí a gente completa com o solo, como eu vou fazer agora. Quando você for centralizar a sua mudinha no saquinho de mudas ou no vaso e depois for completar com terra, complete apenas até o nível do torrão, ok? Não cubra o caule da planta, porque o caule não vai ter a mesma resistência a bactérias de solo, por exemplo, como a raiz que está lá embaixo. Depois de alguns meses, sua planta estará assim. Olha que macieira maravilhosa, linda, ela está ficando. Bacana demais, né? Então é isso, galera. É claro que todo esse processo de extração da semente, germinação, formação das mudinhas, até o primeiro replante, o segundo replante para um vaso maior, tudo isso pode demandar um pouco de trabalho e um pouco de atenção. Mas é claro que é muito gratificante ver esse processo de desenvolvimento acontecendo diante dos seus olhos. Depois que a sua macieira já estiver num tamanho razoável, você pode, por exemplo, transformá-la num bonsai. Ou ainda, se quiser que ela fique de grande porte no seu jardim, você pode plantar diretamente no chão ou em um vaso grande. Então vamos ficando por aqui, não se esqueça, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos, abraços e até o próximo vídeo.